sua vida. Momento EBD. Vamos à quarta lição do segundo trimestre de 2026 da nossa Escola Bíblica Dominical. E esta lição está datada para ser ministrada no dia 26 de abril de 2026. E o tema da lição: a confirmação de uma promessa. Texto áureo: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Introdução. Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e sua esposa Sarai, que era estéril, estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Já havia se passado 13 anos desde o nascimento de Ismael. Então Deus se revela mais uma vez a Abrão, confirmando a promessa que ele havia feito lá atrás, quando ele disse que faria de Abrão uma grande nação, e que engrandeceria o seu nome, e que nele, em Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora no capítulo 17, Deus vai confirmar esta promessa. E Deus se revela a Abrão, aqui no capítulo 17, como Deus Todo-Poderoso. Esta palavra Todo-Poderoso, no hebraico, é o El Shaddai, o Deus que tem poder sobre todas as coisas. É o Deus onipotente, que tem poder imensurável, que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, que pode realizar aquilo que ninguém pode realizar, porque Ele é Deus. Ele pode abrir madre, Ele pode fechar madre, Ele tem poder absoluto. Por isso que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O primeiro tópico da lição tem como tema: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Abrão e Sarai iriam viver juntos uma experiência tão profunda, tão impactante, tão extraordinária, que antes de tal experiência acontecer, Deus iria mudar o nome de Abrão e Sarai. O primeiro subtópico fala acerca do novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Não é como os dias atuais, não é como o contexto que vivemos, em que muitos pais estão dando nome aos filhos de acordo com aquilo que eles ouvem na mídia, porque o nome está na moda, ou porque acham um nome diferente e não se preocupam em saber o significado do nome. Se o nome é um nome que está agradando a Deus, se o significado do nome é um nome que honra o nome do Senhor Deus, está de acordo com aquilo que professamos, precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado na hora de dar nome aos nossos filhos, para que possamos dar nomes cujo significado venha agradar a Deus. E o comentarista, ele afirma que no tempo antigo, no tempo do Antigo Testamento, não era assim. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus. Vemos nos tempos antigos, tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, nomes que foram dados diretamente pela vontade de Deus. No Novo Testamento, nós podemos citar João Batista. João Batista foi um nome, João foi um nome que foi dado diretamente por Deus. O anjo apareceu a Zacarias no templo e disse a Zacarias que ele seria pai, que Isabel, sua esposa, seria mãe de um menino e que o menino se chamaria João. E é exatamente isso que aconteceu. Quando a criança nasceu, lembrando que Isabel era estéril, Deus abre a madre de Isabel, ela dá à luz, a criança nasce e o nome da criança é João. O João Batista que nós conhecemos como precursor do Senhor Jesus Cristo. E o nome João Batista significa aquele que batiza com a graça de Deus. Outro nome que podemos citar é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi dado diretamente pela vontade de Deus, por Deus, quando o anjo do Senhor fala com José
acerca do que estava acontecendo com Maria, e veja o que está escrito em Mateus capítulo 1, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor falando com José acerca do que estava acontecendo com Maria. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembrando que o nome Jesus significa o Senhor salva. Então, existiam vários fatores. Um dos fatores é a vontade de Deus. Outro fator que influenciava no nome de uma pessoa, no nome de uma criança, eram as circunstâncias na hora do nascimento. Sim, a hora do nascimento também mostrava por que a criança tinha aquele nome. Era um motivo, uma circunstância para que desse o nome a uma criança. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento Esaú. Esaú recebeu o nome de Esaú porque ele nasceu peludo. E Esaú significa peludo. Deus, ele quando queria mudar o nome de alguém para estar de acordo com aquilo que ele ia fazer, ele mudava. Assim como mudou o nome de Abrão e de Sarai, Deus também mudou posteriormente o nome de Jacó. Quando Jacó lutou ali no Val de Jaboque, o Jacó lutou com o anjo, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E Israel significa aquele que luta com Deus. Pelo que Deus iria fazer com Abrão, Abrão também teria o seu nome mudado, modificado. No caso de Abrão, seu nome original significava Pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome, Abrão, não parecia adequado. Pai exaltado, Pai das alturas. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão, pai da multidão de nações. Porque o que Deus iria fazer com Abraão seria muito grande. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. E ele, conforme o plano dele em nossas vidas, ele faz mudanças tremendas em nosso ser e faz com que nós tenhamos sinais de que o que ele vai fazer é muito grande. E então, renovando, confirmando aquilo que ele havia falado com Abrão lá atrás, da promessa, agora Abrão com 99 anos, tem o seu nome mudado para Abraão, Deus mostrando a Abrão que Deus tinha algo para fazer com ele e que aquilo que Deus havia falado com ele, havia determinado na vida dele, iria se cumprir. E por isso ele não seria pai das alturas, não seria pai exaltado, mas seria pai da multidão de nações, pai de multidão. O segundo subtópico fala sobre o novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Deus também fala com Abraão que sua esposa Sarai não será mais chamada pelo nome de Sarai, e sim pelo nome Sara. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 17, no versículo 15 e 16, que diz assim: Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Promessa que Deus faz também a Sarai. Sarai estava no plano junto com Abraão. Eles teriam um filho, filho da promessa, e ela seria mãe de nações. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. Deus tem promovido mudanças na tua vida? Deus tem promovido mudanças extraordinárias na sua vida? A ponto de você dizer, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor? É porque Ele tem uma bênção, um chamado para a sua vida. O terceiro subtópico fala sobre o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Vale dizer aqui que, na verdade, Abraão não estava rindo de Deus, estava rindo da sua condição.
da sua condição e da condição de sua senhora. Afinal de contas, ele estava com 99 anos. E Sarai, agora Sara, estava com 89 anos. E por isso, ele riu, não de Deus, mas de sua própria condição. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Verdade. Muitas vezes a espera pode nos entristecer, pode fazer com que nós venhamos a psicologicamente ficar abalado. Por quê? Porque somos carne e às vezes esperamos que a promessa se cumpra e o nosso tempo, como não é o tempo de Deus, muitas vezes nós ficamos ansiosos quando a Bíblia nos diz, nós estudamos isso na lição passada, que não podemos deixar a ansiedade nos dominar. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas Abrão, por causa da espera, certamente também estava ansioso. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração, mas, como diz o comentarista, não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que, para Deus, nada é impossível.